tomasse a sua Bíblia e abrisse em Apocalipse, no capítulo 5. Jesus, ele é o cordeiro e o leão. Você pode dizer para a pessoa do seu lado? Jesus é o cordeiro e o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. A presença de Deus está aqui nesta manhã. E nós nos alegramos, porque se o Senhor está aqui, querido, nós somos privilegiados. Nós somos os mais felizes, o povo mais feliz dessa terra. Amém? Você é feliz porque tem Jesus? Ou você anda ainda infeliz ainda porque não tem aquilo, não tem aquilo outro, né? Ainda não conquistou o seu objetivo. Querido, você é o povo mais feliz da terra. O povo mais feliz. Foi resgatado do império das trevas e trazido para o reino do seu Filho amado. Amém? Isso é muito poderoso. Sabia que trevas significa ignorância? No original, trevas significa ignorância, né? E luz, o contrário de trevas é luz. E luz no hebraico significa, sabe o quê? Conhecimento. A Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe das trevas. O que é príncipe? Príncipe é governo, né? O diabo, ele é o governo da ignorância. Qual que é o objetivo de Satanás? Fazer com que o povo de Deus viva na ignorância. Por quê? Porque se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto. E aí o diabo sempre vai prevalecer sobre você, sobre a igreja. Por isso que a Bíblia fala, povo que conhece o Deus verdadeiro, o único Deus, ele se tornará poderoso nessa terra. Ele fará grandes proezas. Por quê, irmãos? O inimigo, sabia que o diabo ele treme pela igreja? Ele tem medo da igreja? A igreja que conhece a verdade, ele tem medo. Muitas vezes a gente fica com medo do demônio, né? Você vai acordar de madrugada para tomar uma água, você já fica assim, ai meu Deus, que barulho que é esse? Ai, o que aconteceu? E já fica com medo, né? Ai, eu tô orando tanto, eu tô fazendo a obra, eu tô pregando a palavra, o demônio vai vir me pegar porque eu tô fazendo isso. Aí você fica, né, amedrontado, né? Tadinho de você, né? Tem medo do demônio. Jesus, ele venceu, querido. Jesus, ele tomou as chaves da morte. Jesus é o Senhor da glória. Ele é o Senhor dos senhores, o nome que está acima de todo nome. A verdade vem para nos libertar da ignorância. Porque Satanás, ele quer fazer você ser ignorante. Por isso que você tem tanta dificuldade de ler a Bíblia. Por isso que você tem tanta dificuldade, né, de se dedicar nas coisas de Deus. Por quê? Porque é uma peleja. O inimigo, ele peleja contra isso. Porque ele quer que você seja ignorante quanto à verdade de Deus. Querido, Deus, ele te deu tanto poder. Tanto poder. Por exemplo, uma legião de anjos. Sabe quantos anjos são? 6.000. Uma legião de anjos. São 6.000 anjos. Você sabe quantos anjos foi necessário para destruir o exército de Faraó? Um anjo. Um anjo. E nós, né, não temos conhecimento das coisas do céu, do reino celestial, porque nós temos preguiça, né? Nós somos, tadinho de mim, sou pecador, não consigo me livrar desse pecado. Vou viver, Deus te deu uma vida tão preciosa. Quanto tempo será que ainda resta para você? Quanto tempo, irmãos? Você sabe? Você sabe quanto tempo que Deus te deu de vida? Há tantas pessoas morrendo aí, ó, homens e mulheres de Deus morrendo, jovens. Porque é Deus que sabe a hora, né? E aí a gente vive como se fosse viver na terra eternamente, né? A gente acha, porque a gente, né? Poxa, Deus é bom. Deus é misericordioso. Eu vou viver na terra, né? 120 anos. E aí você vai levando as coisas com a barriga, né? Vai levando, vai pecando. E aí, meu irmão, quando chegar a hora de Deus te chamar, como é que vai ser isso? Como que vai ser isso? Porque o tempo está passando, os tempos estão abreviados. E você nem vê o tempo passar, ó. Você não vê. Como está
tempo abreviou. Jesus está voltando. E a igreja do Senhor, Ele vai levantar uma igreja poderosa, que vai conhecer a palavra de Deus. E você tem perdido tempo, você não tem se dedicado à leitura da Bíblia, e estudar e manejar bem a palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos falar sobre isso, sobre o sacerdócio. Um sacerdócio, irmãos, universal. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha um projeto para a igreja. E aqui em Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, sendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouviu que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Queridos, nós precisamos ter a revelação de Cristo, do Cordeiro de Deus, que foi imolado pelo nosso pecado. Porque nós precisamos entender que somos sacerdotes de Deus. E até nós alcançarmos essa posição de sacerdotes, irmãos, você precisa buscar isso. Você precisa compreender o teu pecado, quão grave é o nosso pecado para Deus. Porque Jesus, ele sofreu, ele foi imolado. Toda a ira de Deus foi para cima de Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz, querido, sangrando, né, todo machucado, foi cuspido, foi esmurrado, foi chicoteado, recebeu uma coroa de espinhos, foi humilhado pelo nosso pecado. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. Quando nós desejamos, irmãos, o pecado. Quando você olha para alguém com pensamentos impuros. Quando você deseja uma mulher que não é tua. Quando você deseja um homem que não é teu. Quando você tem inveja do teu irmão, porque ele tem uma casa linda, porque ele tem um carro muito bonito. Querido, isso é pecado. E nós precisamos saber o que é pecado. E a Bíblia diz
lá em Gálatas o que é pecado. E nós precisamos, queridos, nos intensificar em Deus, em obedecer essa palavra. Porque aqueles que amam a Deus se tornam inimigo do mundo. Aqui o pastor Adriano falou que que a igreja, né? Que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Vamos ler isso lá. Em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui Jesus fala, pergunta para os seus discípulos, né? Eles estavam andando já com Jesus há muito tempo. E aí Jesus pergunta para eles: quem que as pessoas dizem que eu sou? E aí eles falam: João Batista, Elias, né? Um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí naquele momento há uma revelação do céu na vida de Pedro. Porque nada você pode receber se do céu não for te dado, irmão. E Pedro ali tem uma revelação divina, que Jesus era o Cristo. E Cristo significa rei ungido. Jesus Cristo, ele é o rei ungido para salvar. Jesus é o Salvador. É o mesmo nome de Josué no hebraico, que é Salvador. Jesus, ele é o Cristo, ele é o rei que veio para salvar. Jesus, ele nasceu numa época onde o Império Romano estava ali reinando, né? Existia um rei que era César. E antes do Império Romano ser estabelecido, os gregos, eles foram a primeira civilização a começar a estudar sobre liderança. Eles foram as primeiras civilizações e eles tiveram uma ideia, que foi eclésia. No grego, eclésia significa igreja. E a eclésia é um grupo, queridos, de um governo, de pessoas escolhidas pelo rei para governar, para poder andar com o rei e conhecer a mente do rei. Então esse grupo escolhido a dedo pelo rei, esse grupo anda próximo do rei. Eles vão conhecendo a mente do rei. E através disso, eles vão começar a definir leis, a instituir ali leis para governar aquele reino. Através da eclésia, desse grupo. E quando o Império Romano foi estabelecido, eles governaram sobre os gregos. E aí, querido, eles não abriram mão dessa ideia grega, porque os gregos eles instituíram muitas bibliotecas, né, as filosofias, e eles não abriram mão desse conhecimento grego. Eles governavam, mas eles mantiveram, né, essa ideia de liderança. E quando Jesus nasceu, estava tendo ali o Império Romano, e o rei naquela época era César. E aqui nessa passagem, quando Jesus fala
né, que bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue, mas o Pai que revelou. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Aqui, igreja, no original, no hebraico, no grego, queridos, é eclésia. No grego é keila, que significa eclésia, que é a igreja do Senhor, é o governo. O Senhor Jesus, ele veio para instituir um governo, ele veio para trazer e estabelecer o reino dos céus. E aqui ele usa essa palavra, eclésia, que é a igreja, um governo. Pessoas ali que conhecem a mente do Senhor, do Rei. Pessoas que conhecem as leis de Deus, que conhecem a vontade do Rei. Quando Jesus andou com os 12 discípulos ali, eles estavam conhecendo o desejo de Jesus. Eles estavam conhecendo a vontade do Pai, através de Jesus. Eles pedem uma hora para Jesus mostrar o Pai para eles. E o que Jesus fala para os discípulos? Vocês não têm visto o Pai? Vocês não têm olhado para mim? Jesus e Deus eram um. Tudo que Deus falava, Jesus fazia. Jesus, ele foi 100%, irmão, santo. Ele obedeceu 100% a tudo que o Pai lhe ordenou. E lá atrás, irmãos, lá atrás, nós vamos entender essa questão, porque antes da fundação do mundo, quer ver lá em Efésios 1, abra lá em Efésios. Efésios capítulo 1. No versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No versículo 4 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. No Salmo 102, abra Salmo 102. Nós vamos ler muita Bíblia nessa manhã, amém? No Salmo 102, no versículo 15. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, em um povo que há de ser criado, louvará ao Senhor. Que povo é esse, irmão, que fala aqui? A igreja. A igreja do Senhor, ela foi estabelecida antes da fundação do mundo. O Senhor, querido, ele olha para a terra e o Senhor se compadece do pobre, do órfão, do oprimido. E o Senhor, ele está constituindo um povo. Aqui fala que há de ser criado. E esse povo louvará o Senhor. Como nós louvamos a Deus? Vindo na igreja no domingo e abrindo a boca cantando as canções que são ministradas aqui? É assim que você louva a Deus? Não. Nós louvamos a Deus com a nossa vida, entregando a nossa vida para Ele. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, Ele nos comprou com sangue. E nós fomos comprados com sangue. Um sangue, querido, puro. Um sangue puro, santo, sem mácula.
poderoso. Há poder no sangue de Jesus para te libertar de todo o pecado, de toda ignorância, de toda treva. E o Senhor, Ele quer que você seja a igreja dEle. Não uma igreja terrena. Qual igreja você é mesmo, ô Tainã? Do Rei Jesus. Ministério Rei Jesus. Não. O Senhor quer que você seja uma igreja celestial. Aonde você estiver, seja aonde você estiver, você é a igreja dEle viva. Você tem a autoridade para orar. Para aquilo que for ligado na terra, vai ser ligado no céu. Tudo que você orar, meu irmão, o Senhor, Ele vai te conceder. Porque se a palavra de Deus estiver em você, se você estiver em Deus e as palavras dele em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser concedido a você. A igreja de Deus, a igreja verdadeira é uma igreja que tem autoridade. Um povo que foi criado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Quando o povo de Israel, uma nação que o Senhor elegeu na terra, para poder apresentar a todo o mundo, a toda a terra, quem era esse Deus? Um Deus único, um Deus santo. Deus elegeu Israel. E aí esse povo ficou escravo ali, 400 anos, escravo no Egito. Quando Deus levantou Moisés para libertar aquele povo e tirar do Egito, Ele levou para uma terra que o Senhor iria mostrar. E aí lá em Êxodo, abre lá, 19... Versículo 5, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. O propósito de Deus, irmãos, não era levantar um povo, uma nação que vivesse para Ele, uma só nação. O propósito de Deus é que Deus levantasse através de Israel o sacerdócio para todas as nações. Porque quando Deus se revela a Abraão, lá em Gênesis 12, Deus ele fala para Abraão, né, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus, então, era um sacerdócio universal. Ou seja, todas as famílias da terra serão benditas. Deus queria somente que Israel fosse bendito? Não. E aqui no Êxodo 19 diz isso. Só que o que acontece, irmãos? Aqui a Bíblia fala que se diligentemente ouvirdes a minha voz. Lá no Novo Testamento, Jesus em todo tempo ele fala, em verdade eu vos digo, né? Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Deus ele quer que o povo dele seja um povo diligente. Né? Quando você sair daqui, você ir para sua casa almoçar, assistir televisão, e você esquecer do que foi pregado aqui. Domingo que vem eu vou na igreja de novo, vou adorar a Deus. Não. Deus ele quer que você seja diligente no que você está ouvindo. Porque você é a igreja que Ele criou, que Ele constituiu. Então existe algo, querido, muito sério nisso. Porque o Senhor ele está levantando um sacerdócio universal que foi paralisado lá atrás. Foi paralisado por causa do povo de Israel, que não queria ser essa nação sacerdotal. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, e ele ficou ali 40 dias com o Senhor, ele trouxe, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a lei do Senhor. E quando ele desceu, ele viu que o povo tinha levantado um bezerro de ouro. E naquele momento ali, queridos, Deus ele queria, o que Deus queria fazer com aquele povo? Deus queria matar aquele povo. Sabe por quê? Sabe por que Deus queria matar aquele povo? Porque aquele povo, irmãos, não entendeu nada do que Deus estava fazendo. Deus ele estava levantando aquele povo para ser um sacerdócio universal. E aquele povo não queria isso. Você que não está querendo ser um sacerdote de Deus nessa terra. Você que está indo contra aquilo que Deus está falando com você. Irmãos, você vai ser destruído por Deus.
É muito sério a palavra de Deus. Porque você foi comprado, irmão, não foi com prata nem ouro. O sangue de Jesus, ele é poderoso, irmãos. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, não foi em vão, irmãos. O Senhor, ele quer levantar a igreja para ser sacerdote sobre várias famílias da terra, sobre todas as famílias da terra, sobre todas as nações. O que Deus está fazendo aqui através desse ministério, pela misericórdia, pela graça, pelo amor dele, irmãos. Ele está nos levando às nações. E muitas das vezes nós ficamos ali na nossa carnalidade, na nossa carência, na nossa feridinha. E a gente não é igreja. A igreja que tem a autoridade, irmãos, para pisar serpentes e escorpiões. A igreja que tem a autoridade para orar e expulsar demônios. Deus não te chamou para você ficar amedrontado com demônios, irmãos. Deus não te chamou para você ficar chamando o pastor, vem aqui orar, porque o demônio veio aqui na minha casa, está fazendo bagunça aqui dentro. Não te chamou para você chamar o seu pastor. Pastor, vem aqui que eu estou doente, ora por mim. Deus te deu autoridade, igreja. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas por que você não vive isso? Porque você não quer ser diligente, você não quer obedecer. Você quer viver a tua vida, a tua maneira. Quando aquele povo levantou um ídolo, um bezerro de ouro, Deus queria matar aquele povo. A partir do momento que você conhece a verdade, irmãos, a sua vida nunca mais pode ser a mesma. Você nunca mais pode ser o mesmo. Porque essa verdade, irmãos, ou vai ser para te justificar, ou vai ser para vir juízo sobre a tua vida. Porque você está ouvindo aquilo que muitos não ainda ouviram. Muitos estão chorando, muitos estão cativos, muitos estão em trevas, porque a igreja ainda não chegou aí, lá naquele lugar. Porque ainda não foram missionários, não enviaram missionários, não enviaram ministros, não enviaram evangelistas, apóstolos, pastores, não enviaram, a igreja não enviou, porque a igreja quer viver para si. A igreja tem pedido a Deus: Senhor, me abençoa, Senhor, me dê carro, me dê emprego, me dê uma família, me dê filhos, me dê um emprego, me prospera, para viver para si, porque não tem lido essa palavra, não tem se empenhado, não tem se esforçado, não tem se desgastado em ler a Bíblia, porque quer viver da sua maneira. E aqui nesse pedaço, irmãos, de quando o povo levanta lá bezerro para eles, e ali Moisés intercedeu diante de Deus pelo povo, porque Deus queria destruir aquele povo. E ali, queridos, Moisés intercedeu por aquele povo. E aí o que Deus faz? Deus levanta uma tribo, porque foi a única tribo que se dispôs a obedecer a Deus, que foi a tribo de Levi. E aí essa tribo, irmãos, elas foram uma tribo sacerdotal sobre a nação de Israel. A vontade de Deus era essa, irmãos? Não. E essa tribo, ela foi uma tribo que foi sacerdote para Israel, porque o povo, as outras tribos não queriam, estavam embriagadas, não queriam ser sacerdote. Porque sabe o que é ser sacerdote? É você abrir mão da sua herança na terra. Porque muitos não querem ser sacerdote. Por quê, irmãos? Não querem abrir mão da herança da terra. E você acha que você vai viver quanto tempo aqui para desfrutar isso? Nós não temos herança aqui, irmãos. A nossa herança, sabe qual é? A Nova Jerusalém. A sua herança é a Nova Jerusalém. Então aquilo que Deus colocou na tua mão é para quê, irmão? A herança que Deus colocou na tua mão é para a obra de Deus. É para nós alcançarmos as nações. É para você, irmão, ser generoso. É para você, irmão, entregar a sua vida para Deus. E você orar. E você pregar em todo o tempo, como a igreja em Atos. Leia a igreja de Atos. Leia. Veja o que eles faziam. Porque é assim que nós temos que ser. Não havia nada neles, querido, que não era comum. Tudo era comum.
tudo era comum. O que eles falavam era comum. O que eles pregavam era comum. Eles batizavam, eles pregavam. A igreja começou com mais de 1000 membros ali com Tiago. Batizaram quantos mil? Eles conseguiram nos primeiros séculos, irmãos, pregar para a Ásia inteira. Olha o tamanho da Ásia. Os discípulos de Jesus conseguiram pregar para a Ásia inteira. E a igreja está fazendo o quê? Tá querendo descansar, querendo viajar, querendo comprar, gastar. A mulher tem 20 pares de sapato no guarda-roupa. Quer mais? Tá bom não, quero mais. É uma centopeia. Quanto o seu dinheiro, querido, é para ir para as missões. É para ir para recursos missionários. Porque depois o pastor, no domingo que vem, ele vai estar aqui falando o que Deus está fazendo lá. E é poderoso, irmãos. Porque eu louvo a Deus pelo marido que eu tenho. Porque ele abriu mão dele mesmo. Ele renunciou à vida dele, irmãos. Para glorificar a Deus. Para viver para Deus. Para fazer aquilo que Jesus nos comissionou a fazer. E você tem que imitar ele. Não ser ele, mas imitar ele. Porque Paulo falava, imita o que eu faço. Imita o seu pastor. Homens, vocês são privilegiados. Imita o seu pastor. Imita ele, irmãos. Porque Jesus está te dando um modelo. Ele tem olhado para Jesus. De glória em glória Deus tem aperfeiçoado. E muitos de nós às vezes perdemos. Sabe por quê? Porque a gente fica com raiva do pastor. Porque ele é a vara de Deus aqui nesse lugar. Ele não é Deus. Ele é a vara que Deus pega aqui, ó, para nos açoitar. Para nos dar surras. Através da palavra. Ele é o instrumento de Deus aqui. Muitas das vezes nós ficamos com raiva dele, né? Como se ele estivesse falando. Comece a ler a Bíblia que você vai ver, irmão. Que é Deus falando. Leia o Velho Testamento. Vê como que Deus era. Que Deus matava os povos. Deus matava. Porque Deus não queria que aquilo que era santo fosse profanado. E a igreja hoje por aí tem profanado o que é santo. O altar que é santo, que tem sido levantado para a santidade, para ser santo, eles têm profanado. Tem feito a vontade do homem e não a vontade de Deus. Então, irmãos, o sacerdócio levítico foi um sacerdócio temporal, né? Para que Deus pudesse concretizar a promessa dele, que era vir o Senhor Jesus, né? Lá a semente da mulher, que é falado lá em Gênesis 3,15. Essa semente ela foi preservada. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa semente aqui é quem? Jesus, né? Que pisou a cabeça do diabo, destruiu a morte, aniquilou o pecado para todo sempre. Amém? E essa semente ela foi preservada para que o sacerdócio universal que o Senhor queria trazer através da igreja fosse instituído. O reino de Deus fosse instituído na terra. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Dê um aplauso ao Senhor, irmãos. Anima! Porque você foi resgatado, irmãos. E lá em Hebreus 7, fala do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Aleluia, o Senhor está neste lugar, amém. O Senhor está transformando a sua vida. O Senhor está te libertando pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará de toda ignorância, de toda treva. Porque o Senhor quer trazer conhecimento para você. Quando você conhece a verdade, irmãos, você já nunca mais vai viver na ignorância. Você nunca mais vai viver nas trevas. Deus chamou para ser luz. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. As portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Aqui não fala que a igreja tem portas, não. Fala que o inferno tem portas.
Por quê, irmão? Pensa bem. O inferno tem portas. Quer dizer que foram levantados muros. O inferno levantou muros e colocou portas para vir trazendo, né, para o inferno, as pessoas, levar para o inferno. E aqueles muros foram levantados. Por quê? Porque o diabo tem medo da igreja. O diabo tem medo de você. Porque você, querido, há algo tremendo na tua vida. Há algo poderoso na tua vida que o diabo treme. Ele não quer que você conheça a verdade. Porque quando você conhecer a verdade, querido, você vai pôr o diabo para correr. Porque Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E por isso que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós vamos destruir todos os muros de Satanás, todos os muros do inferno, todas as portas que foram levantadas. Nós, como igreja, iremos destruir. E o Senhor está te chamando para ser igreja. Talvez você ainda não é igreja. Você acha que é. 40 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja. E você acha que você é igreja. Mas você não tem, querido, destruído as portas do inferno. Você não tem, querido, libertado vidas. Você não tem ligado na terra e ligado no céu a vontade de Deus. Você não tem orado aquilo que Deus quer que você ore. Você não tem sido cheio do Espírito Santo. Você não tem sido, querido, um cordeiro que quando te bater numa face, você vai dar outra. Quando pisa no teu calinho aí, você dá o grito. Você xinga. Você acaba com a raça do teu marido se ele faz alguma coisa que você não gosta. Você é um instrumento de Jezabel na vida dele. E não a mulher sabe que edificar. Você não é o cordeiro de Deus. Cordeiro e leão. Por que o cordeiro e leão? Nós temos que ser como Cristo. Ele fala para nós sermos imitadores dele. Sermos como ele. Sermos pegar a nossa cruz e seguir a ele. E aí você tem sido Jezabel, mulher. Você não tem sido cheio do Espírito Santo. Você não tem amado aquilo que Deus te deu. Sara chamava o marido dela de Senhor. Irmão, é o respeito, porque Deus fez um homem primeiro. Deus colocou homens sobre a sua vida, mulher, para você honrá-lo, respeitá-lo, submetê-lo à missão que Deus deu a ele. Você vai submeter à missão que Deus deu a ele. Não é você ser uma escrava, como no mundo as coisas são distorcidas, né? O feminismo. Deus te chamou para ser uma mulher de oração. Uma mulher que jejua, que ora, que ensina os filhos no caminho que deve andar. Que prepara a casa, que deixa o ambiente da sua casa, um ambiente, querido, o melhor lugar que o seu marido deseja estar. Quando ele sair, quando ele viajar, o lugar que ele deseja estar é ao seu lado. Por causa do ambiente que você traz naquele lugar. Um ambiente do céu naquele lugar. E você não tem sido cordeiro, mudo, indo para o matadouro. Você não tem dado a outra face. Então, queridos, o Senhor nessa manhã, Ele quer que nós sejamos igreja verdadeira. A igreja que seja luz. Que as pessoas olhem para você e vejam luz na sua vestimenta, na sua forma de falar, na sua forma de fazer as coisas. Você é carta viva de Deus. Você não tem que sair pregando, você prega com a sua vida. Você prega, querido, através do amor de Deus, através da sua vida. Amando as pessoas, socorrendo elas. Pessoas que Deus colocou no seu caminho para você falar do amor dele, você não falou. Pessoas que estão sofrendo. Pensa agora, igreja, quantos aí Deus colocou no seu caminho, você não falou, você ficou calado. Seus vizinhos que estão sofrendo. Quantos? E você só dá mau testemunho. Mau testemunho. E você se acha igreja. Você vai morar no céu. Igreja, nosso Deus, Ele é bom. Mas nosso Deus é justiça, juízo, equidade. A base do trono dEle. Nosso Deus é santo. A justiça vem através de Cristo que Ele deu por nós. Então, não vai ser... O julgamento vai começar na congregação dos justos. Na igreja, na casa dele. O julgamento. Então, é momento de nos arrependermos. Para que nós possamos ser igreja dele.
E aqui em Hebreus, no capítulo 7, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aleluia. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O sacerdócio de Melquisedeque é comparado ao sacerdócio de... Por quê? Hã? Pode falar, pastor. E olha só, Melquisedeque, ele era descendente de Cão, né, dos filhos de Noé. E Cão, ele foi amaldiçoado, né? Por isso que aqui não fala da genealogia de Melquisedeque. Fala que ele não tinha, né, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim, né, dos dias. Porque ele não teve ali, na genealogia dos hebreus, ele não foi falar da genealogia de Melquisedeque. Só que Melquisedeque conheceu a Deus. Ele sabia, né, que a sua nação cananeia tinha uma maldição sobre ela. Mas ele conheceu a Deus. Ele era primogênito, ele era homem, ele era primogênito, e ele era rei, e ele era sacerdote. Ou seja, ele conheceu a Deus. E antes, queridos, antes de Deus estabelecer a tribo de Levi para ser sacerdote, Deus, ele já tinha estabelecido, né, através da promessa de Abraão, nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus, ele toma para si o primogênito. Todo primogênito seria primícia do Senhor. Isso quer dizer que onde houvesse um primogênito espalhado na terra, espalhado nas nações, seria um sacerdócio de Deus. Por isso que o sacerdócio no início, antes da criação do mundo, era um sacerdócio universal. Por isso que Melquisedeque, mesmo não tendo genealogia, mesmo não tendo ali nos hebreus a genealogia dos hebreus, ele era um sacerdote. E ele era comparado como o sacerdócio de Cristo. Não o sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio levítico foi só para a nação de Israel. E ali, quando Moisés se deparou com o povo, que levantou um bezerro de ouro, ali o sacerdócio acabou em Moisés. E ele foi restabelecido através de Davi, irmãos. Quando Davi, ele quis unir Judá e Levi, as duas tribos. Por quê? Porque ele sabia, Judá seria a raiz, né, do Messias. Através da tribo de Judá veio Jesus. E ali, Davi, ele foi rei, ele foi sacerdote, porque ele entrou no templo e comeu dos pães da preposição. E ele foi ali, querido, ele entendeu o propósito de Deus. Ele quis unir Judá e Levi. O sacerdócio tinha que vir de Judá, que é Jesus. Vocês entendem isso, igreja? Você entende que você é um sacerdócio universal de Deus? E quando nós começamos a entender o propósito de Deus para a nossa vida,
que nós somos a igreja celestial, nós não podemos mais andar da nossa maneira, da nossa vã maneira de viver, que você tem que obedecer aos mandamentos diligentemente, igreja. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que você renuncie à sua vida. O evangelho de Cristo é tomar a sua cruz e me seguir. Não é mais fazer da sua maneira. Se Deus te chamou para orar às 3 da manhã, você tem que vir orar às 3 da manhã. Não é às 4, não é às 5, não é 1, é às 3. Se Deus mandou você fazer um jejum de Daniel, é jejum de Daniel. Porque você não conhece todas as coisas, você não sabe o significado delas. Você está em busca delas. Então, nós temos o Espírito Santo que fala conosco. Então nós temos que obedecer a Ele, porque a gente não sabe nada. Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. Mas para que isso? Mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. A gente aprendeu como igreja a andar de acordo com o que a gente acha que é interessante, que é certo. Por quê? Porque a apostasia veio e infiltrou na igreja, né? Não tem problema andar com calça apertada, não. Não tem problema fazer isso aqui, não. Não tem problema assistir isso aqui, não. Não tem problema nada, né, irmão? Não tem problema mesmo, não. Mas também se é pro céu, você não vai. Porque o povo de Deus, irmão, é um povo que Deus separou para ser santo. Um povo eleito. Um sacerdócio real, nação santa. Para que a igreja viva como sacerdócio universal, nós precisamos ser santos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar o nosso coração. Aqui você sabe, nós não impusemos nada, nem de vestimenta nem nada, irmãos. Mas a gente fala sobre santidade. Quem faz essa santidade em nós, quem traz é o Espírito Santo. É Ele. Nós exortamos aqui com amor. Porque o Senhor, Ele quer que você, igreja, seja igreja verdadeira. A igreja que Jesus lá, a eclésia, que Jesus o rei, né? Quando Jesus foi apresentado lá na corte religiosa, que era diante do sumo sacerdote, né? Você vai ler lá, João 19. Ele foi apresentado primeiro a sumo sacerdote, né? Anás e Caifás. E aí, eles perguntam um monte de coisa para Jesus, né? Começa a zombar dele. E Jesus não fala nada. Você é o rei? Aí a única coisa que Jesus fala, você o dizes. E Jesus não fala nada. Porque uma corte religiosa não pode julgar um rei. E aí, para onde que eles levam Jesus? Para a corte do? Pensa, gente. Para a corte do rei. Porque um rei, ele só pode ser julgado por uma corte real. E eles levam ele para a corte onde o governador do rei estava, que era Pilatos. E lá Pilatos fala assim, eles estão dizendo que você é rei. Da onde é o teu reino? E Jesus fala que o meu reino não é desse mundo. E aí fala para ele assim, eu tenho poder para poder te matar, para tirar a sua vida ou poupá-la. Aí o que Jesus fala para ele? Nenhum poder foi te dado que do céu não viesse, que meu governo não tivesse te dado a você. E ali Pilatos, ele fica com temor naquela hora. E ele nem quis, né, matar, porque ele fala, mas ele não fez nada, ele não tem nada que ele possa julgar. Queridos, Deus, se Ele quisesse mandar os anjos dele para destruir aquele reino, para tirar ele dali, Ele faria. Só que essa era a vontade de Deus, que Ele fosse crucificado. Para que o reino dos céus fosse estabelecido. Nós, o Senhor tem nos chamado para fazer parte desse grupo de eclésia. A eclésia, o Senhor está te chamando a fazer parte para governar sobre a terra. Em Gênesis 1:26 diz que Deus deu domínio, Deus deu poder para que o homem dominasse sobre a terra. Tudo que foi liberado, estabelecido por Deus, irmãos, nós temos que viver. E Ele tem chamado muitos para fazer parte da eclésia, o governo do reino. Porque a igreja não é uma instituição religiosa. O diabo tem colocado isso para nós. A igreja é uma religião religiosa.
né? Por isso que muitas coisas você não absorve, muitas coisas você não aplica na sua vida, porque o inimigo te enganou, né? Te enganou. Não, a igreja é uma instituição religiosa. Eu faço isso que eu quero. Não. A igreja é o governo do céu na terra. Então você tem que ser diligente, você tem que obedecer. Você tem que aplicar o teu coração em conhecer a verdade, a palavra de Deus. Tem que estar nos teus lábios, na tua mente, transformando a tua vã maneira de pensar. Porque os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Lá na África do Sul, o pastor está lá, querido. E tudo que ele tem falado lá, as pessoas têm aplicado, eles têm obedecido. Pastor, fala tudo que eu preciso mudar, pastor. Eu quero obedecer, eu quero mudar de vida, eu quero esse Deus. Eu quero conhecer a Bíblia. Vamos estudar, pastor. Eu quero estudar 5 horas direto a Bíblia hoje. Vamos lá, pastor. E as pessoas, elas estão aproveitando o dom que Deus deu a ele. Elas estão sedentas, elas estão famintas. Elas estão crescendo, elas estão sendo libertas do pecado, da escravidão. Por quê, irmãos? Porque tem visto a luz na vida dele. E aqui a gente acostuma. Profeta na sua casa não tem honra. Ah, pastor Diego sempre está aí com nós. Cada domingo Deus manifesta a glória, tá bom. E você vai falar diante de Deus o quê? Diante disso que ele está fazendo. Qual a desculpa que você vai dar? Porque a gente é bom de desculpa. Né? A gente é bom, a gente é expert. Uma faculdade que a gente não fez, mas que a gente saiu bem graduado, foi da desculpa, não é verdade? Como a gente é bom para dar desculpa. Mas para obedecer nós somos zero. E aí, irmão, o Senhor vai fazer grandes coisas nas nações. E o Senhor está nos chamando para fazer parte disso. Ele está te chamando. Fala para a pessoa do seu lado, o Senhor está te chamando para fazer parte do governo do céu. Não de uma igreja terrena, mas de uma igreja, de um governo poderoso, um governo onde as portas do inferno não prevalecerão contra elas, onde o que você orar, irmão, vai ser ligado na terra e vai ser ligado no céu. O que você orar, irmão, você vai pisar serpentes, escorpiões, poder e potestade. Querido, você vai ser um instrumento de Deus para libertar vidas do pecado, vidas do câncer, vidas da enfermidade, irmãos. O Senhor vai te usar poderosamente para você ser um instrumento de bênção, para libertar, para orar com ousadia, com fé. Se você não tem fé, peça nessa manhã para o Senhor, mas muda de vida, abandona. Quando Jesus olhou aquela mulher que estava em adultério, Ele falou para ela, né, não tem ninguém aqui para te acusar, muito menos eu vou te acusar, mas não, vá e não peques mais. E por que você peca? Por que você deixa de buscar ao Senhor? O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. A Ele, ao Senhor, adorar acima de tudo, amar a Ele acima de tudo. E você tem amado o pecado, você tem amado a sua vida. Aquele que não negar a sua vida, como um grão de mostarda que caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho. Porque os planos de Deus, irmãos, eles não serão frustrados. Eles não serão frustrados. Aleluias. Aleluias. Então, irmão, para você ser uma nação sacerdotal, vai ser necessário a abstenção dos seus direitos de herança própria. O sustento da nação sacerdotal será provido pelo próprio Deus. Quem quer viver assim? Quem viverá assim vai viver o governo de Deus. Abrir mão do seu direito próprio. Porque uma nação sacerdotal não tem direito. Levi, a tribo de Levi não teve direito. Sabia disso? Todas as tribos, as 11 tribos, eles tinham direito nas terras. Foram divididas as terras para todas as tribos, menos para a tribo de Levi. E aí a gente quer os direitos nossos. Deus, por que ainda não aconteceu isso na minha vida? Deus, a gente só exige Deus, né? Não é verdade? A gente só exige Deus. A gente só pede para Deus a nossa vontade. Mas abrir mão aqui, irmão, abrir mão do seu direito próprio a ser um sacerdócio. Isso nós não queremos.
Chegou a hora de você, irmão, se posicionar. Chegou a hora de você ser uma igreja verdadeira, uma igreja celestial. Abra em 1 Pedro 2, versículo 4, por gentileza. Versículo 4, capítulo 2 de 1 Pedro. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois sim antes de não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Fala para a pessoa do seu lado: você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, para você proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te tirou da ignorância e te colocou no conhecimento. Hoje você não está mais na ignorância. Hoje você sabe quem você é em Deus. Você é um sacerdote, você é uma nação santa. Deus te chamou para obedecer e não para ir se estribar no teu entendimento. Irmão, muitas das vezes nós tomamos tantas decisões erradas na vida da gente, sabe por quê? Porque a gente acha que a gente está na igreja, nós vamos no cultinho, né? Deus vai abençoar toda decisão que a gente tomar. Que belezinha, né? Vai na igreja domingo. Não. Você tem o Espírito Santo de Deus para te dar o discernimento. Deus, é da tua vontade que eu faça isso? Mas a minha necessidade pede que eu faça. Mas o Senhor quer que eu faça? Porque se você é um sacerdote, a provisão, você vai ser provido por Deus. Se você é a igreja, a eclésia de Cristo, Ele vai te prover todas as coisas. Mas a sua necessidade, né, que você vê, natural, te faz tomar uma decisão natural. Mas você está na igreja, você está servindo, você está, né? Sou um homem espiritual, porque eu estou aqui. Não. Irmão, Espírito Santo, Ele vai falar com você. Se Ele não falar nada, não faça nada. Amém? Não faça nada. Permanece na posição de sacerdote. Não saia da posição de sacerdote. Quando Saul, ele estava lá com o povo, né? Esperando Samuel chegar para que ele pudesse oferecer o sacrifício. O que ele fez? O povo começou, e aí? Vamos lá, tá demorando. Faz lá. Ficou instigando ele a fazer. E ele foi e fez. E aí Deus destituiu ele de rei. Você não obedece, você não é obediente, você não agrada o meu coração. Tirou Saul da posição espiritual que ele estava. Muitos já foram destituídos da posição espiritual e não sabem. Continua fazendo, porque aprendeu a fazer. Sabe fazer, muito bem. Sabe orar, sabe pregar, sabe evangelizar, né? Sabe ser crente, sabe ir para a igreja, sabe sentar no banco, ficar quietinho ouvindo. Mas Deus já destituiu, querido, do lugar espiritual, onde Jesus conquistou todas as coisas, nas regiões celestiais. Você não tem mais autoridade, porque você perdeu a direção, a essência. Você tem ido segundo o seu entendimento. Você tem se estribado no seu entendimento natural.
sendo que você é espiritual, você é casa, você é morada de Deus. Então, irmão, chega de bater cabeça, chega de ir por esse caminho errado, que não tem glorificado a Deus, e vem fazer parte do governo do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. E lá em Apocalipse mostra, né, o cordeiro e o leão, que foi o único digno, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, a abrir o selo, a tomar o selo e abrir. Ninguém podia nem olhar para o livro. O único que foi digno é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, cordeiro que foi imolado. Nós devemos olhar para ele, porque há um leão dentro de você, querido. Há um leão dentro de você. Jesus, como cordeiro, ele deve ser imitado. Como leão, ele deve ser temido e exaltado. Como cordeiro, ele redime e resgata. Como leão, ele vinga e reina. Aquele que vai reinar sobre as nações é o leão da tribo de Judá. É Jesus, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o leão que deve ser temido, exaltado, que vai reinar sobre as nações. Aonde ele chegar, o diabo vai sair correndo, irmãos. Ele vai bater em retirada, ele vai sair. Porque o governo de Deus, a igreja do Senhor, ela vai para as nações. Ela tem se levantado, Deus tem se levantado a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queria que você ficasse de pé. Eu vou ler o último capítulo aqui, que é em Isaías 61. Fique de pé, porque é dia de você, irmão, de você, em nome de Jesus, abandonar toda a sua vã maneira de vida, de pensar, de viver, todos os hábitos, tudo que tem desagradado a Deus, tudo que tem feito você ser destituído da igreja celestial. Hoje é o dia que o Senhor quer te libertar pela verdade. Isaías 61, capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar o quebrantado de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor te ungiu, irmão. Ele te ungiu. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Do roubo, dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa. E com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor,
A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e lhe envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Leia esse capítulo 61 de Isaías em casa. A vontade de Deus aqui, o sacerdócio universal, é falado nesse versículo. O Senhor te revestiu de vestes de salvação. E aqueles irmãos que tiverem ouvidos para ouvir, que têm ouvido essa palavra, que têm ouvido o Espírito Santo, que têm tido a revelação do Cordeiro, do Leão, você vai reinar sobre as nações. Vai fluir o rebento novo, o rebento do Senhor. Deus fará tudo novo. E você vai receber, querido, você vai viver da provisão do Senhor. Você vai viver da provisão. O sacerdote, ele vive da provisão de Deus. E Deus tem chamado a igreja. Feche os seus olhos. Ore nessa noite, nessa manhã. Fale com o Senhor nessa manhã. Vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que veio salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Você que quer fazer parte da igreja celestial, irmão. Você que quer que Jesus te coloque nessa posição celestial, nessa posição espiritual, onde as portas do inferno não vão prevalecer contra você, contra a igreja. Quero te convidar a vir aqui à frente, se prostrar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados, da sua negligência, da sua desobediência, de tudo ainda que você não aplicou diligentemente na tua vida.
que ainda não mudou, que ainda não foi transformado, vem aqui à frente, que o Senhor vai te colocar nessa posição novamente, numa posição espiritual, celestial, onde Ele conquistou todas as coisas. Toda a autoridade foi dada a Ele. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor da glória. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Jesus. Muitos estão, Senhor Deus, sofrendo. Estão, Deus, debaixo de opressão, de cativeiro, Deus. Porque, Deus, nós ainda, Deus, não temos, ó Deus, Deus tido, Deus, ó Deus, a coragem, Senhor, de abrir mão da nossa vida, de abrir mão, Senhor Deus, do nosso direito. E nessa manhã nós queremos abrir mão, para que nós possamos ser sacerdote universal, um sacerdócio santo, um sacerdócio, Deus, verdadeiro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que haja nessa manhã arrependimento, Senhor, que haja aqui corações que se arrependam, que sintam o amor que há no teu coração pelas almas. Em nome de Jesus, nos perdoe de todo pecado, Jesus. Todo pecado, toda negligência que nós temos tido com a nossa vida espiritual, nós te pedimos perdão nessa manhã. Perdoe-nos de não aplicarmos a nossa vida na palavra, de não conhecermos a tua verdade como deveríamos conhecer. Nos perdoa. Nós queremos ser a igreja celestial, a igreja onde, Deus, aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós nos humilhamos porque nós temos falhado. Nós nos humilhamos, Pai, porque temos egoístas, porque temos vivido para nós mesmos. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoa a nossa arrogância, perdoa o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa desobediência. Perdoe-nos, perdoe-nos nossos pecados. Perdoe-nos, Senhor. Nos faça nova criatura, Senhor. Nova criatura, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos que as nações, Senhor, sejam benditas. Queremos que todas as famílias da terra sejam benditas. Comece a orar, irmãos. Comece a declarar. Ore para que o Senhor venha abençoar todas as nações. Todas as famílias da terra sejam benditas. Ore em nome de Jesus. Clame ao Senhor nessa manhã. Clame pela sua família. Clame pelos seus familiares, aqueles ainda que não conhecem a Jesus, tios, sobrinhos, primos, irmãos, pais que ainda não conhecem a Jesus. Ore, levante um clamor nessa manhã, igreja. Você que está aí no seu lugar, se você pudesse ajoelhar nesse momento, comece a clamar pelo Senhor agora. Clame para que a sua família seja alcançada pelo Senhor, para que haja arrependimento, para que eles conheçam a verdade, para que eles sejam resgatados do império das trevas e trazidos para o reino do seu Filho amado. Que o Senhor, como fez com você, Ele venha fazer com a sua família, com seus pais, Ele venha fazer com seus tios, com seus irmãos. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Obrigada por essa palavra. Obrigada pela tua presença. Leão da tribo de Judá, o Senhor vai reinar sobre as nações, Jesus. O Senhor vai reinar como o sumo sacerdote, o verdadeiro, o único, digno de glória e de honra. O único que é digno. Nosso mestre, nosso Senhor, nós queremos obedecer, Senhor, aos teus mandamentos, à tua palavra. Queremos te conhecer a cada dia. Queremos aplicar nossa vida, Senhor, a conhecer a tua palavra, meditar nela dia e noite, para que nós possamos ser levados para as nações. Missionários aqui nessa manhã sejam levantados pelo Senhor.
missionários nessa manhã aqui, Deus. O Senhor vem ungir. Nós entregamos, oferecemos as crianças a Ti. Nós oferecemos nossos filhos a Ti. Consagre teus filhos ao Senhor. Se Deus o levantou para ser um missionário, um sacerdote de Deus, ore por ele agora. Ore pelos teus filhos. Ore por eles. Nós consagramos, Senhor, essas crianças a Ti. Nós declaramos, Senhor, que eles viverão toda a Tua vontade, todo o Teu querer. Eles viverão todo o Teu querer, Senhor Deus. Que a semente da verdade, da justiça, seja sobre eles. A mente deles, Senhor, seja renovada pela Tua verdade, pela Tua unção. Em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos querem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos querem ver. Queres meu coração. Eu estou voltando à essência da adoração, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. Oh, a essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, da essência és Tu. A essência és Tu. Queria que você orasse agora com alguém, de 2 a 2. Você vai orar com seu irmão, fortalecendo a vida dele, declarando sobre ele o sacerdócio do Senhor, o sacerdócio real, santo, universal. Que ele vai deixar de ser carnal e vai ser um homem e uma mulher espiritual. Porque a palavra de Deus só vai ter efeito na vida dele quando ele deixar de ser carnal. A mente dele vai ser transformada quando ele for espiritual. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Deus, santifica-nos. Santifica-nos. Queremos ser espirituais, não carnais. Toda cauterização na mente da igreja que tem impedido deles compreenderem a Tua palavra,
Senhor, vai sendo removido agora. Vai sendo tirado agora. Em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo queima toda semente de pecado, toda semente degenerativa. Nós declaramos o fogo do Espírito Santo queimando. Queima nessa hora, Senhor. Queima nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos ser santos, santos, santos. Como Tu és santo, Deus.